Sabe quando uma mensagem te atravessa de um jeito que parece que Deus está falando diretamente com você? Foi assim comigo no domingo de manhã, lá na Igreja Soso. O pastor Tiago pregou sobre Ismael, o fruto da impaciência, e eu confesso, saí daquele culto diferente. Enquanto ele falava, eu senti que cada palavra era um espelho mostrando o quanto nós, muitas vezes, tentamos ajudar Deus. Ele começou lembrando da promessa feita a Abraão, aquela em que Deus disse que dele nasceria uma grande nação. A promessa era real, mas o tempo parecia demorado demais. E foi aí que Sara, cansada de esperar, teve a ideia de entregar Agar, sua serva, para que Abraão tivesse um filho com ela. O pastor disse com firmeza: Ismael foi o fruto da pressa e da incredulidade. Aquilo me acertou em cheio. Quantas vezes eu também gerei Ismaéis na minha vida? Coisas que nasceram da minha ansiedade, da minha tentativa de fazer acontecer no meu tempo, não no tempo de Deus. Ele falou que Sara acreditava na promessa, mas não no tempo. E quantas vezes eu não fiz o mesmo? Crendo em Deus, mas duvidando do processo. Tentando transformar fé em planejamento humano. O pastor Tiago explicou que, aos olhos da cultura da época, o plano de Sara fazia sentido, mas espiritualmente foi um erro. E é exatamente isso que a gente faz quando tenta justificar o que Deus nunca mandou. Nem toda oportunidade é vontade de Deus, ele disse, e o silêncio tomou o salão. Eu olhei ao redor e vi rostos pensativos. Parecia que todo mundo ali também tinha um Ismael escondido. Uma decisão precipitada, um relacionamento errado, um projeto que começou sem oração. Aquelas palavras caíram como um alerta. A espera é um teste de fé, não um sinal de abandono. Depois, o pastor falou de Agar, que ela simboliza o esforço humano para gerar o que só o Espírito pode produzir. Ele comparou Ismael e Isaque, um nascido da carne, o outro da fé. E foi aí que tudo ficou ainda mais claro. Ele perguntou: quantas vezes você se uniu a Agar, ideias, pessoas, caminhos, só porque pareciam resolver rápido? E eu pensei em quantas vezes o medo de esperar me levou a atalhos que só me afastaram do propósito. Tudo que nasce fora da palavra de Deus, cedo ou tarde se transforma em gor, ele disse. Duro, mas verdadeiro. Então ele falou das consequências. Deus abençoou Ismael, sim, mas o resultado foi conflito. Sara e Agar entraram em contenda, o lar perdeu a paz e Ismael cresceu em oposição. O pastor Tiago olhou para a igreja e disse: as escolhas fora da direção de Deus não afetam só você, elas ferem quem está ao redor. Eu engoli seco. Era como se o Espírito Santo dissesse: está ouvindo? Isso é para você. Mas o sermão não ficou só no alerta, veio o consolo. O pastor lembrou que mesmo com o erro, Deus foi fiel. No tempo certo, Sara concebeu e deu à luz Isaque. Ele disse: o erro humano não anula o propósito divino. E eu senti um peso sair dos meus ombros. Ele falou para quem já tem um Ismael na história, e eu me vi ali. Talvez o seu Ismael seja algo que nasceu da pressa, da ansiedade, da falta de direção. Mas isso não cancela o que Deus prometeu. Se houver arrependimento, ele ainda pode cumprir o plano original. Aquele culto foi um espelho e um abraço ao mesmo tempo. O pastor Tiago concluiu dizendo que Agar hoje pode ser qualquer coisa que criamos quando a fé se cansa de esperar. Uma atitude, um negócio, uma relação. E eu pensei, é verdade. Vivemos em um mundo que idolatra a pressa, mas o reino de Deus ainda se move por processos. Ele disse algo que ficou ecoando na minha mente. Enquanto o mundo ensina a fazer acontecer, Deus ensina a permanecer. E é isso, permanecer. Mesmo quando o ventre parece estéril, mesmo quando o tempo parece contrário, mesmo quando a promessa parece distante. O pastor terminou dizendo: antes de correr atrás de Agar, olhe para a promessa. Antes de tentar resolver, dobre os joelhos. E eu me peguei chorando. Porque eu entendi que Deus não tinha me esquecido. Eu é que tinha me precipitado. O mais lindo é que ele encerrou dizendo: talvez hoje você esteja colhendo dores por causa de um Ismael que gerou no passado. Mas há esperança. Deus não abandonou Abraão e também não vai abandonar você. E eu senti o Espírito Santo sussurrar: volte a confiar, espere.
o Isaac virá, no tempo perfeito de Deus. Saí daquela igreja com o coração apertado e ao mesmo tempo cheio de paz, com o desejo de voltar ao altar e entregar tudo, meus planos, minhas pressas, meus medos. Por isso, se você está lendo ou ouvindo isso agora, não endureça o coração. Talvez o seu Ismael esteja te roubando a paz, mas ainda há tempo de se render ao plano de Deus. Jesus está te chamando para viver o verdadeiro propósito, aquele que nasce do Espírito e não da carne. Entregue sua vida a Cristo hoje. Peça para Ele ser o Senhor da sua história. Ele é especialista em transformar erros em testemunhos e pressa em paciência. E se essa mensagem falou com você como falou comigo, compartilhe. Deixe o like, inscreva-se no canal da Igreja Sozo e espalhe essa palavra, porque o mundo precisa ouvir que o tempo de Deus ainda é perfeito, mesmo que seja na eternidade.